pastor Flávio. Nós queremos te exaltar e glorificar o teu nome nessa noite, em nome de Jesus, Deus, amém. Pai do Senhor, boa noite. Confessar algo para os irmãos que eu acho que as minhas pernas estão tremendo mais do que domingo. Louvado seja o nome do Senhor. É um prazer estar com os irmãos novamente. É um prazer estar com a minha família espiritual novamente. Como eu tenho dito, eu tenho auxiliado a Aline em casa. Tem sido bom. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Tem sido um momento prazeroso. Hoje eu dei o primeiro banho de sol na Giovana. Eu sempre tenho que trabalhar e quando eu estou em casa eu prefiro descansar, quando dá. Mas eu louvo a Deus e eu creio que essa família, ou a minha família espiritual, tem orado pela minha família e mesmo que distante tem assistido o que Deus tem feito na minha casa. Eu estava sentado ali e falei: Senhor, faz um milagre na minha casa, faz um milagre na minha casa, faz um milagre na minha família. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Nós estamos em campanha. A nossa campanha é renunciando. E aí deixa eu perguntar para você, essa campanha é só às terças-feiras? É só às terças, pastor Barros? É todo dia. É todo dia. Todo dia nós somos postos à prova. Todo dia nós somos investido. Todo dia o diabo ele investe. Todo dia aquele que está longe de Deus, aquele que está morto nos seus delitos e pecados, aquele que é instrumento de Satanás, ele é usado pelo diabo para que você e eu possamos transgredir na lei, ou possamos pecar, ou por palavras, ou por pensamentos, ou por ações. É isso que o diabo quer, que eu e você tenhamos vergonha por algo que falamos que possa entristecer o coração de Deus. E aí a nossa campanha, ela não se resume só às terças. Amanhã nós continuaremos em campanha. Na quinta-feira continuaremos em campanha. E aí essa campanha não é só pela minha vida, mas é por nossas vidas e por aqueles que vivem à nossa volta. Talvez você, como eu, tenha algum familiar que ainda não se converteu ao Senhor. Essa campanha é para que ele também renuncie ao pecado, como eu e você renunciamos. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, seria Renunciando a Tudo, por amor a Cristo. Livro de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25, diz assim: certa vez iam com ele grande multidão, e voltando-se lhes disse: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e a sua mãe, e seus filhos, e seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se algum de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce, não a poder acabar, e todos virem a começar a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual o rei que indo para um combate ou para combater outro rei, se não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira,
Estando outro ainda longe, ainda manda embaixadores e pede condições de paz. Da mesma forma, qualquer de vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se não se tornar insípido, como lhe restaurará o sabor? Feche seus olhos. Pai, nós lemos a tua palavra. Pai, nós lemos a tua santa palavra. E o nosso desejo nesta noite é para que os nossos corações continuem sendo edificados por ela, transformado por ela, santificado por ela. Assim nós oramos, ó Deus, toma minha vida em tuas mãos. Obrigado, Deus, por este tempo de comunhão com a sua igreja. Prazeroso, Deus, é para nós podermos te servir-te na tua casa e servir os nossos irmãos, pois servindo a eles, ó Deus, entendemos estar servindo ao Senhor. Assim te glorificamos e bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Quando eu falei no último domingo aqui, e falei sobre os cálculos que nós fizemos, ou que nós fazemos quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, eu estava hoje pensando nesse texto, e eu me lembro que quando eu me converti, eu gostava muito de jogar bola aqui na Estela Mares, e jogava bola todo domingo de manhã. Futebol começava às 7, terminava meio-dia, e aí todo domingo, de 7 ao meio-dia, o Flávio estava lá, com a sua canelinha, com a sua chuteirinha, com o seu meião, com o seu colete, com os seus R$5, porque tinha que pagar para jogar, e todo domingo eu estava lá, e o Flávio se converteu ao Senhor. E aí houve um momento na conversão que falaram assim, olha, não fazendo comercial, mas também convidando os irmãos, eu vinha todo domingo para a escola dominical. E aí eu falei assim, agora eu me converti, eu não posso mais jogar bola. Escola dominical, todo domingo. E aí havia um casamento, aí o pastor casava os irmãos no sábado e falava assim, amanhã não tem escola dominical. Aí o Flávio ia para o futebol, mas não era mais a mesma coisa. E aí houve um outro casamento, aí o pastor falava assim, amanhã não tem escola dominical. Aí eu ia para o futebol, mas já não era mais a mesma coisa. Eu já não queria mais estar no futebol, eu queria estar na igreja, eu queria estar na escola dominical, eu queria estar com os irmãos, e aí eu tinha que tomar uma decisão, ou eu vou para EBD, ou eu vou para o futebol. Eu amava futebol, não tinha outra coisa que eu pensasse senão em jogar bola. A minha avó brigava comigo porque eu acordava às 6 da manhã, ia jogar bola no campo do Lagoa, quando dava 4 horas da tarde eu estava descendo o morro para jogar no Ascaé com 2 pão na mão. 2 pãezinhos na mão com manteiga, eu descia, era só o pão. Eu queria jogar bola. E aí eu me converti, eu falei assim, não, acabou o futebol. Só que aí aquele desejo de sempre querer jogar um pouquinho mais, eu me lembro que uma vez eu fui jogar no campo do Lagoa, e aí já crente, né, já devia ter uns 2, 3 anos na igreja, já tinha me batizado, já estava caminhando para a cerimônia religiosa do matrimônio, fui jogar bola com os amigos da minha rua, e de repente um amigo meu de infância, né, hoje também é um servo de Deus, ele me deu um carrinho de frente assim, aí eu dei aquele salto, irmãos, pulei, quando eu voltei, eu já voltei com a mão no pescoço dele. Tu tá machucando o servo de Deus. E aí eu peguei ele assim, né, depois ajeitei a camisa dele, falei, rapaz, acabei de dizer que eu sou servo de Deus, é o que eu estou fazendo. E aí do outro lado do campo estava a irmã Nilza no muro, na casa dela assim, assistindo futebol. Aí eu saí, né, devagarzinho, me escondi assim debaixo de uma árvore, falei, vou esperar ela sair de lá e vou correr para casa. Naquele momento ali eu decidi, irmãos, que não queria mais jogar bola, não queria mais estar dentro de um campo, porque eu levava a sério quando eu entrava dentro daquelas 4 linhas. Eu queria estar ali, e eu tinha que decidir se eu queria permanecer em Cristo, ou se eu queria deixar os prazeres da minha carne, ou o desejo da minha carne, me conduzir a uma diversão que não alimentaria a minha vida espiritual. Eu poderia deixar de ter intimidade com Deus,
Eu poderia trocar o meu relacionamento com Deus com o relacionamento com os meus amigos. Quando eu percebi que quando eu decidi ter um relacionamento maior com Deus, quando eu decidi ter uma intimidade maior com Deus, quando eu decidi me entregar cada vez mais para Deus, eu pude perceber que aqueles meus amigos que me viam no campo começaram a ver algo que havia transformado a minha vida. Eu havia colocado de lado, eu havia reorganizado aquilo que estava na minha vida. Deus não era primazia, Deus não era primeiro lugar, Deus não estava no começo do meu dia, Deus estava talvez na metade do meu dia. Quando eu tiver tempo eu busco a Deus, quando eu tiver tempo eu oro, quando eu tiver tempo eu louvo a Deus. Quando eu olho para o texto que nós lemos no versículo 33, versículo 32, diz assim: de outra maneira, estando outro longe ainda, manda embaixadores e pede condições de paz. Da mesma forma, qualquer de vós que não renunciar a tudo, não pode ser meu discípulo. E o tema da nossa campanha é renunciar ao pecado. Renunciar é se desprender. Renunciar é abrir mão dos seus interesses próprios, ou colocar Deus aonde Ele deve estar na nossa vida. Uma vez conversando com um líder de jovens, e eu falei: como é que está a tua juventude? Ele falou assim: rapaz, aqui a juventude está tremenda, poderosa. Eu falei assim: eles estão indo no culto? Olha, eles não estão indo no culto, mas por que eles não estão indo no culto? Eu falei assim: olha, porque aqui nós temos um projeto, e o nosso projeto é motivar os jovens a serem alguém na vida, bem-sucedidos. E aí nós desde cedo, nós os incentivamos a ingressarem na faculdade, na vida profissional, e formarem família e serem bem-sucedidos. E aí o que aconteceu agora? Agora nós estamos tendo que correr atrás deles para que eles possam estar no culto, porque nós os motivamos a serem tão bem-sucedidos que eles colocaram Deus em segundo plano. Nós tomamos as nossas decisões e nós colhemos os frutos das nossas decisões. Quando nós desejamos buscar a Cristo em primeiro lugar, quando nós desejamos colocar a Cristo em primeiro lugar, nós compreendemos, segundo a palavra de Deus, que as demais coisas vão sendo acrescentadas, as demais coisas vão sendo organizadas, mas Cristo vai estar sempre sendo o primeiro. Renunciar é abrir mão. E eu me lembro de um pastor que nós tínhamos aqui, muito amigo nosso, e ele contou esse testemunho quando nós estávamos orando por esse terreno. E ele falou assim: pastores, irmãos, igreja, louvado seja Deus, porque vocês entenderam o propósito de Deus para essa comunidade e focaram naquilo que era a vontade de Deus para cá. E aí ele contou assim: olha, eu me formei, eu preparei o meu escritório, eu contratei pessoas para trabalharem comigo, e de repente eu estava sentado na minha sala, e aí eu ouvi Deus dizer assim: olha, levanta que eu não te quero aí. E aí ele relutou: levanta que eu não te quero aí. E ele relutou. Em algum momento da sua vida, ele sentado na sua sala, alguém entrou pelas portas dizendo assim: olha, pastor, eu preciso conversar com o senhor. E ele falou assim: mas aqui é um gabinete, aqui é um escritório de advocacia. Não, mas eu estou procurando o meu pastor. E aí ele entendeu que ele estava trocando as ordens, e Deus havia falado com ele há meses e anos que ele deveria colocar a sua vida, ou a vontade de Deus para a sua vida, em primeiro lugar. A nossa campanha não é simplesmente para deixarmos o pecado ou confessarmos os nossos pecados. A campanha é para que nós possamos aprender a colocar o Senhor no devido lugar da nossa vida espiritual.
A vida do homem, ou a nossa vida, ela é feita de decisões. A vida do homem, a nossa vida espiritual, a nossa vida profissional, a nossa vida emocional, ela é feita de decisões. E talvez vocês decidam assim, olha, a partir de hoje eu quero ser isso, a partir de hoje eu vou me empenhar para ser isso, mas a partir de hoje eu quero que o Senhor me conduza a ser isso. A partir de hoje, que o Senhor me conduza a ser um bom pai, que o Senhor me conduza a ser um bom esposo, que o Senhor me conduza a ser um excelente profissional, mas que seja o Senhor a me conduzir. Ao entendermos o Salmo 23, quando diz: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é aquele que governa, o Senhor é aquele que conduz a minha vida. Eu não sou conduzido pelos sentimentos, eu não sou conduzido pelas emoções, eu sou conduzido pela palavra de Deus, eu sou conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Se eu sou conduzido por Deus, a minha fé não retrocede. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Quando nós decidimos nos afastar, quando nós decidimos abrir mão, quando nós decidimos largar os nossos interesses próprios e nos submeter à vontade de Deus, nós vamos entender e compreender de 4 elementos que estão pautados na nossa vida espiritual: a nossa fé, o nosso trabalho no Senhor, a nossa esperança no Senhor e a nossa firmeza no Senhor. Nós hoje estamos aqui pela fé. Hoje nós nos empenhamos em trabalhar e decidimos trabalhar para que a nossa vida seja um referencial de santidade, seja um referencial de firmeza, seja um referencial de esperança. E aí nós vamos entender e nós vamos compreender que quando nós decidimos servir a Cristo, nós não olhamos para trás, porque os nossos olhos estão firmados, os nossos pés estão firmados, a nossa vida está firmada e o nosso coração espera em Deus. Aí eu decidi abrir mão do pecado, eu decidi me desprender, eu decidi renunciar, eu decidi me afastar do pecado. Me traz à memória que ao sermos libertos e perdoados, nós devemos viver uma vida constante. Ao sermos transformados, ao termos os nossos pecados arrancados, extirpados, apagados pelo Senhor, 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A partir do momento em que confessamos o nosso pecado, a partir do momento em que nós renunciamos à nossa vida e nascemos de novo, a partir do momento em que nós somos nova criatura em Cristo Jesus, a partir do momento em que nós estamos vivendo em novidade de vida, todo o tempo o Espírito Santo de Deus nos conduz a vivermos como uma nova criatura, libertos, transformados, e todo dia e diariamente nós somos conduzidos a renunciar aquilo que nós lemos em Efésios capítulo 2. Se nós éramos conduzidos pelos desejos da carne, se nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, se nós vivíamos de forma constante em pecado, se nós vivíamos de forma constante longe da presença de Deus, nós vamos começar entendendo que ao sermos transformados e sendo agora templo do Espírito Santo, nós vamos renunciar os prazeres da carne, através da revelação da sua palavra.
através da revelação do Espírito Santo de Deus, através da palavra do Senhor que tem edificado e tem nos limpado. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos, em Lucas capítulo 14, nós vamos olhar para dentro desse contexto e entender que Jesus trazia ao entendimento daqueles que o seguiam, que eles deveriam abnegar, ou eles deveriam renunciar, ou ele deveria fazer um cálculo da sua vida, ou pôr na folha, ou pôr numa calculadora, aquilo que traria benefícios e malefícios para a sua vida espiritual, para a sua eternidade, para a sua comunhão com Deus, porque para sermos discípulos do Senhor, devemos aprender a ouvir a sua voz e lhe obedecer. Devemos olhar para o texto e fazermos cálculo, e ele diz assim, olha, aquele que vai construir uma torre, ele deve se assentar, ele deve fazer conta e perceber se ele tem dinheiro para concluir a obra ou não, para que ele não seja envergonhado e as pessoas não possam rir dele. Logo, nós que estamos assentados, logo nós que já estamos aqui na igreja do Senhor, nós vamos compreender que nós chegamos um tempo em que fizemos essa conta. Será que servir a Deus vai me trazer benefícios? Será que servir a Deus vai fazer com que a minha casa seja restaurada? Se eu entregar a minha vida para o Senhor, será que o meu pai vai largar o álcool? Será que se eu entregar a minha vida ao Senhor, será que a minha mãe vai largar essa vida promíscua e cuidar da sua casa? Será que se eu entregar a minha vida ao Senhor, será que tudo vai ser melhor amanhã? O mais importante é termos as nossas vidas transformadas hoje, fazermos o cálculo da nossa vida espiritual hoje, se decidimos seguir ou retroceder. E aí nós precisamos decidir isso nessa campanha, ou precisamos continuar colocando diante do Senhor a nossa vida e pedir para que diariamente o Senhor possa nos livrar do mal, o Senhor possa nos livrar de uma vida de pecado. Deus, o Senhor Jesus, quando ele traz esse entendimento aos seus discípulos, ele estava querendo trazer ao entendimento deles a devoção a Deus que deveria estar em primeiro lugar. O propósito de Cristo não era que eles odiassem os seus pais, odiassem a sua família, mas que eles pudessem prestar devoção em primeiro lugar a Deus. Nós, às vezes, nós compreendemos, nós temos sonhos, nós temos projetos, mas as nossas vidas pertencem ao Senhor, o nosso coração pertence ao Senhor, o nosso lar pertence ao Senhor, e o que Ele traz ao entendimento dos seus discípulos é para que, se eles quisessem ser chamados de discípulos, eles deveriam abrir mão ou inverter as posições das coisas. Eu amo a minha família, eu amo o meu pai, eu amo o meu trabalho, eu amo a minha esposa. Esses dias eu estava no trabalho, e aí uma moça virou e falou assim para mim, oi Flávio, você não quer fazer um curso de açougueiro não? Aí eu falei assim, eu não posso não. Aí ela falou assim, poxa, mas quanto tempo você tem de casa? Eu, 4 meses. Ela, poxa, se você tivesse 6 meses, eu ia te indicar para trabalhar lá no açougue do mercado. Eu falei assim, como assim? Tem um curso aqui, tem um curso que a gente faz na empresa, oferece para o funcionário, e aí você faz o curso aqui dentro, você é promovido, você é transferido de setor, você recebe uma bonificação, e aí você fica até num lugar melhor, mais confortável. E aí eu falei assim, deixa eu te contar uma história. Quando eu me converti, eu me tornei líder de jovem. E aí, batata, eu disse assim para ela, um dia, eu estava num acampamento de jovens que eu era líder, e aí eu estava cortando bolo para os jovens, e aí o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, olha, serve eles. E aí eu fui servir eles lá no café da manhã, Nescauzinho no copo. Quem é da época, a Cláudia deve lembrar disso, da época aí eu fui lá, Nescauzinho, porque o pessoal não gostava de café, né? O pessoal era Nutella, já existia Nutella lá 20 anos atrás, Nescau, café com leite. E aí, né, maravilhoso, né?
dei o café da manhã para a rapaziada, o culto rolando, e a gente cozinhando, e aí eu falei assim, caramba, Deus é maravilhoso, Deus falou comigo para servir cada um deles, 70 jovens, eu dando bolo para cada um deles. Aí eu falei assim, é muito bom servir a Deus, é maravilhoso, eu não quero mais sair da tua presença. E aí daqui a pouco o Espírito Santo lá mexendo na panela, cozinhando a carne, ajudando a irmã Jô na cozinha, ajudando as irmãs na cozinha, e Deus falou assim, ó, vai lá e lava os pés deles. Lembra disso, Cláudia? Lembra disso, Vanessa? 70 jovens, eu estava servindo eles, e aí cozinhando, Deus falou comigo assim, eu te chamei para me servir, eu te chamei para me servir, eu te chamei para que eles possam ver a minha vida na tua vida. Eu decidi não viver mais segundo o curso do mundo, eu decidi não viver mais segundo os prazeres do mundo. Jogar bola era muito bom, jogar bola era sensacional, ou como disse a Vanessa, era maravilhoso, mas eu preferi seguir a Cristo. Eu preferi seguir a Cristo. A nossa campanha é para que cada um de nós venha desejar ardentemente seguir a Cristo. A nossa campanha é para que cada um de nós, ao olharmos um para o outro, possamos desejar seguir a Cristo. O Efésios 5, versículo 18 diz, mas não vos embriagueis com vinho, aonde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Como é que eu posso me encher do Espírito Santo de Deus? O versículo 20 diz, salmodiando entre vós. Quando nós nos reunimos, nós nos decidimos nos encher de Deus. Quando nós nos encontramos, quando nós nos congregamos, quando nós nos reunimos para louvar a Deus, nós decidimos ser cheios da presença de Deus. Eu me lembro de 2 Crônicas, capítulo 20. Eu acho que é um jovem chamado Jaziel. Diz que o rei reúne toda a congregação, reúne todo o povo para clamarem a Deus, e de repente o Espírito Santo de Deus desce sobre a vida daquele homem, daquele jovem, e ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus, e ele diz para que aquele povo não tivesse medo. O meu desejo é que ao nós nos reunirmos, a nossa única decisão seja ver o Espírito Santo de Deus operar através das nossas vidas. Porque quanto mais buscamos a Deus, menos desejamos voltar ao pecado. Quanto mais buscamos a Deus, menos desejamos estar no mundo. Quanto mais mergulhamos na presença de Deus, menos queremos trazer a memória do nosso passado. E aí, quando a gente fala em renunciar, eu me lembro de Daniel, seus amigos, que quando foram levados cativos, o rei ordenou que eles fossem tratados com toda misericórdia, com toda graça, com todo favor, que eles comessem do melhor, que bebessem daquilo que o rei bebia, para que depois de 3 anos eles pudessem estar formosos, bonitos, bens de aparência, bem fisicamente. E aí de repente aqueles 4 amigos decidem no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. E aí nós vamos perceber que renunciar é abrir mão daquilo que não vai te fazer bem. Olhamos para a vida de Daniel, que decidiu não se contaminar, e trazemos para a nossa vida espiritual o não se contaminar, o não se envolver, o não estar junto. O Salmo 1 diz e traz à nossa memória que bem-aventurado é aquele que não senta à roda dos escarnecedores, aquele que não está junto, que não se envolve, que não se mistura, mas é aquele que faz a diferença, é bem-aventurado. Aquele que faz a diferença medita na lei do Senhor de dia e de noite. O texto de Daniel diz que depois de 10 dias eles são visitados e olham a aparência deles, e a aparência deles era melhor do que a aparência dos filhos dos outros.
A gente olha para a vida de José, que mesmo passando o que passou, e sendo testado, sendo levado, sendo oferecido, sendo levado cativo, estando escravo e sendo tentado pela mulher de Potifar, ele renunciou, porque ele conhecia o Deus a qual ele servia. Se nós estamos em campanha, a nossa campanha deve ser a de renunciar, porque nós conhecemos a Deus. A nossa campanha deve ser porque nós conhecemos o Senhor, porque nós conhecemos aquele que nos lavou, aquele que nos perdoou, que nos redimiu, que nos restaurou, que nos deu vida. A campanha de permanecer em uma vida de santidade, a campanha para que permaneçamos vivos e íntegros na presença dEle. O Senhor não queria que você abandonasse a sua família. O Senhor queria que, ou deseja, que através da minha vida, da sua vida, Cristo possa ser visto em nós. Eu lembro de Atos e Antioquia, quando os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, porque viram as características, porque viram o feeling que os discípulos, que os apóstolos tinham, que faziam e lhe traziam a memória de que eles estavam andando com o Senhor. O Senhor precisa ser visto através das nossas vidas. E para que isso aconteça, nós precisamos renunciar. Nós nos encontramos nesse mundo onde tudo é oferecido, onde tudo é apresentado, onde os banquetes são postos à mesa, onde o banquete é trazido a nós, e diariamente nós somos postos diante disso. Diante de tudo isso, a conclusão que temos é que cada dia mais que renunciamos os prazeres do mundo, todas as vezes que abnegamos os prazeres desse mundo, todas as vezes que renunciamos ou que fugimos da aparência que pode nos afastar de Deus, nós possamos declarar que nós não queremos, ou que nós recusamos, que nós possamos declarar com a nossa boca e com o nosso coração que nós desistimos de viver segundo o curso do mundo, para viver aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, para que através de nossas vidas o nome do Senhor possa ser glorificado. Renunciar é rejeitar. Renunciar é rejeitar aquilo que o diabo tem para a humanidade. E que ao mesmo tempo que é apresentado àqueles que estão no mundo, nós que estamos no mundo, mas não somos do mundo, contemplamos e somos tentados diariamente. Eu preciso rejeitar, eu preciso me abdicar, eu preciso me esvaziar, eu preciso compreender e entender que a minha vida agora ela é baseada na fé. Ela é baseada naquilo que eu ando e compreendo que o Senhor quer para a minha vida. Se Romanos 8,14 diz que nós somos conduzidos, nós que somos filhos, ou aqueles que são filhos são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, nós somos conduzidos diariamente. Pela manhã eu apresento a minha voz, pela manhã o Senhor me ouve e eu fico aguardando a orientação dEle para que eu possa rejeitar com classe. Eu preciso rejeitar com classe o pecado que fortemente ou tenazmente bate à minha porta. Eu preciso renunciar entendendo que o Senhor tem algo maior, um propósito maior para a minha vida. E aí, através da minha vida, através das nossas vidas, que o mundo possa compreender que o Senhor é maravilhoso e que o Senhor tem algo especial para fazer em nossas vidas. Nosso propósito nessa noite é perseverarmos no Senhor, para que não somente nós, mas para que toda a humanidade possa reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador e renunciar uma vida de pecado e desejar diariamente viver intimamente com o Senhor. Quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos.
Você ama o Senhor? Você ama o Senhor? Você ama o Senhor? Você ama Deus? Eu me lembro que uma vez eu tive um sonho. Eu estava na casa da minha avó e eu escutei alguém me chamando no beco. E aí eu saí naquele beco. E aí vi duas irmãs grandes. E uma falou assim para mim: a paz do Senhor. E aí a outra nas minhas costas disse assim: a paz do Senhor, varão. E aí quando eu virei, eu vi como uma mão estendida sobre a minha vida, dizendo assim: me ame com mais força. Me ame com mais força. Naquele instante eu acordei e eu entendi que eu deveria amar o Senhor com tudo aquilo que tenho, com tudo aquilo que sou. Que eu deveria amar ao Senhor com toda a minha força. Que eu deveria amar o Senhor com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Se nós amamos ao Senhor de forma decisiva, de forma a decidir, nós abriremos mão de uma vida de pecado. Eu não quero pecar e entristecer ao Senhor. Eu não quero pecar e entristecer o meu irmão. Eu não quero pecar e entristecer a minha família. Eu não quero pecar e entristecer os meus amigos. Eu não quero pecar e envergonhar a igreja do Senhor. Eu não quero pecar e envergonhar a minha liderança. Eu não quero pecar e envergonhar os meus irmãos em Cristo Jesus. Eu não quero pecar e enfraquecer o corpo de Cristo. Pelo contrário, eu quero amar ao Senhor, e o tanto, e o tanto, e o tanto que eu me relaciono com Ele seja tão maravilhoso que edifique aquele que está à minha volta. Seja tão maravilhoso que console, conforte, renove o meu corpo e o corpo de Cristo Jesus. O nosso desejo em renunciar o pecado não é dar ênfase ao pecado, mas é no nosso amor a Deus. Porque ao olharmos para Cristo, tiramos os olhos do pecado, tiramos os olhos do mundo, tiramos os olhos da concupiscência da carne, tiramos os olhos da soberba da vida. Nosso desejo nessa noite, nossa oração nesta noite, nosso momento com Deus nessa noite é o de poder dizer: Senhor, eu estou renunciando, porque eu te amo. Senhor, eu te amo. Você pode se colocar de pé nessa noite. Você ama o Senhor? Você ama o Senhor? Você está disposto a renunciar a sua vida pelo Senhor? Você está disposto a dizer: Senhor, eu te amo? Uma vez eu falei para o meu filho, nunca tinha falado aquilo para ele, já com 10 anos, eu falei assim: eu te amo. Eu sempre dizia: o pai te ama. Mas um dia eu disse assim: eu te amo. Eu tirava a responsabilidade de mim e dizia assim: o pai te ama. Mas um dia eu disse assim: eu te amo. Eu quero te convidar nessa noite a vir ao altar do Senhor e dizer: Deus, eu te amo. Deus, eu te amo. Eu quero renunciar tudo que o mundo pode vir me oferecer. Eu quero dizer nesta noite: Deus, eu te amo. E tudo que o mundo puder colocar diante de mim não será melhor do que a tua presença. Eu te amo. Senhor, eu quero dizer que eu te amo, porque tudo que pode vir sobre mim, nada se compara à beleza do teu amor. Deus, eu te amo. Deus, eu te amo. Se você deseja dizer isso para o Senhor: Deus, eu quero renunciar o pecado e quero te amar cada
preciso todos os dias renunciar o pecado, renunciar as investidas do diabo e viver cada dia mais aquilo que Deus tem para a minha vida. Não fez para você, não pense para você, não pense para você que está em casa, que a nossa vida é fácil, que a nossa vida é leve, mas ainda assim Deus se torna constante e presente em nossas vidas, porque nós declaramos para Ele: Senhor, eu te amo, e eu estou disposto a renunciar o mundo para viver para o Senhor. Eu quero entregar a minha vida verdadeiramente para o Senhor. Eu quero entregar o meu coração verdadeiramente para o Senhor. Eu quero entregar tudo o que eu tenho verdadeiramente para o Senhor. Põe o Senhor no lugar que Ele merece estar. Ponha o Senhor no lugar que Ele deve estar na sua vida. Ponha o Senhor no lugar que Ele precisa estar em nossas vidas. O altar do Senhor está aberto. Eu quero ser o primeiro a poder dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Enquanto o Ministério de Louvor estiver tocando, eu quero te convidar a vir ao altar do Senhor. Em nome de Jesus. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto pra sentir e receber do teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir e fluir esta unção. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto pra sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e
Oh, nós te pedimos perdão. Regenera, restaura, edifica, transforma, Deus, em nome de Jesus. Nós queremos nesta noite, Pai, colocar diante de Ti as nossas vidas. Tudo que temos, tudo que somos, ó Deus, depende de Ti. Queremos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, apresentar diante do Senhor os nossos irmãos. Nós nos unimos para renunciar ao pecado. Nós nos unimos em oração nesta noite, pedindo a Deus para que a tua igreja seja santificada em Cristo Jesus. Que possamos, ó Deus, permanecer firmes. Que possamos, ó Deus, amado e bendito, evidenciar através das nossas vidas a nossa esperança no Senhor. Ah, Jesus Cristo, nós queremos nesta hora olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós queremos, ó Pai, nesta hora, colocar diante do Senhor o nosso coração, Deus. Se porventura, Deus, pecamos por pensamentos, pecamos por palavras, pecamos por ações, nós nos arrependemos, nós confessamos os nossos pecados e queremos a partir de hoje viver, ó Pai, como diz a tua palavra em 2 Coríntios, aquele que está em Cristo é nova criatura, é nova criatura, é nova criatura, Deus, nós queremos ser renovados. Ao renunciar o pecado, nós desejamos ser renovados. Ao desejar ser renovados, nós compreendemos que não será pelas nossas forças, não será pelas nossas ações, será pela tua graça. É pela sua graça, é pela sua misericórdia, é pelo seu amor, é pela sua graça que diariamente somos renovados. Aleluias! Deus, nós oramos. Então, em tuas mãos, ó Deus, a vida dos meus irmãos, aqueles, ó Deus, que se encontram na sua casa, aqueles que não puderam estar conosco nesta noite e que porventura, Deus, tem decidido, Deus, no seu coração, tem confessado com os seus lábios, tem, Deus, apresentado diante do Senhor as suas vidas. Nós cremos e nos unimos a Ele nesta noite, Pai, no nome de Jesus, que Ele seja conduzido pelo Teu Espírito Santo, que Ele seja levado, direcionado pelo Teu Espírito Santo, a buscar, ó Deus, uma igreja, a buscar, ó Deus, uma família espiritual, a buscar, ó Deus, a casa do Senhor e confessar de forma pública que Ele nasceu de novo, que ela nasceu de novo, que ela deseja ser conduzida e direcionada pelo Teu Espírito. Ah, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, ó Deus, para que vidas sejam saradas. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus, para que vidas sejam santificadas para a glória do Teu santo nome. Deus, nós oramos agradecidos pela Tua presença, por este momento de comunhão, por este momento de adoração, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe. Você pode aplaudir ao Senhor, dar um abraço no seu irmão, voltar ao seu lugar, decidida a viver cada dia mais para o Senhor. Irmão Fábio. Pastor Barros. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Esse tema é um tema muito relevante para nossas vidas nos dias de hoje. Eu decidi servir ao Senhor em santidade de vida. Esse tema é muito relevante para um tempo onde as coisas estão
apóstolo Paulo diz, o pecado, quando ele diz nós somos levados como ovelhas ao matadouro, são as questões desta vida. Amém? Então é um tema muito relevante para a igreja que crê na santidade, para a igreja que tem como tema central a santidade. Sejamos vigilantes com a vida no altar, com a vida na palavra de Deus. Nós estaremos encerrando essa série de mensagens. Eu decidi renunciar ao pecado na próxima terça-feira. Na próxima terça-feira nós estaremos encerrando esse tema e nós iniciaremos o mês de maio, que é o tema da família. O mês de maio é o tema da família. Nós queremos convocar a igreja para que já esteja. Deixa eu fazer uma pergunta: quem jejuou hoje? Toda terça-feira é jejum congregacional, onde a igreja é convidada, onde a igreja é convocada para jejuar. Quem jejuou aqui hoje? Quem jejuou? Toda terça-feira a liderança tem que ter esse compromisso. A junta tem que ter esse compromisso. Terça-feira é o dia do jejum congregacional, em favor das famílias da igreja, em favor daquilo que a igreja está se propondo a fazer, da temática, né, dos cultos. Nós sabemos que há uma peleja muito grande. Você está sentindo falta de alguém? Ore, mande uma mensagem, se for possível. Toma um café, vá lá tomar um café, mas que nós possamos entender a necessidade de nós estarmos cuidando uns dos outros, atentos uns aos outros, e que não seja apenas uma rotina de vir ao culto e voltar para casa, mas que nós tenhamos o compromisso de ajudarmos uns aos outros. Eu fiquei uns dias acamado, né, um tempo atrás, afastado, e eu recebi muitas mensagens de irmãos que se preocuparam comigo, de que perceberam que eu não estava bem de saúde. Isso faz toda a diferença, né? Então é muito importante nós estarmos conectados uns com os outros, né? Porque às vezes você está tão para baixo, você está mal da saúde, e saúde ela pode ser física, ela pode ser espiritual, como ela pode ser emocional. Aí você recebe uma palavra, você recebe uma visita, né? Teve um sábado de manhã que eu recebi uma visita, um quarteto, né? Foram me visitar e me deram uma palavra, porque os pastores não são Superman. Os pastores precisam do Espírito tanto quanto cada um cristão, né? E louvado seja Deus, porque Deus tem levantado um povo com essa visão, né? De estarmos cuidando um do outro. E isso é fundamental. Então, na próxima terça-feira, nós estaremos encerrando esse tema. Aí você vai perguntar: mas pastor, eu estou contando aqui, não dá 7. Esquece o número, né? Esquece o número. Número não tem problema nenhum. Mas o mês de maio não vai cruzar os temas, né? Entrar um tema, entrar para o mês de maio. Então a gente vai fazer o encerramento na semana que vem, na próxima terça-feira. Próxima terça-feira ainda já é maio, né? Terça-feira que vem é maio ou não? Então, a gente encerra na próxima terça-feira e a partir daí, o mês de maio todo, nós vamos estar trabalhando a família. Quais são os objetivos do mês da família? Que você jejue pela sua família, que você jejue pela sua casa, mas que você jejue pela família do seu vizinho. Olha só, quem mora em prédio aí, olha o compromisso. Seja de cima, de baixo e do lado. Você possa se comprometer em estar jejuando por famílias, que você possa estar se envolvendo nesse propósito. Então, o mês de maio vai ser um mês aguerrido, um mês de luta, porque Satanás está furioso com as famílias, né? Não quer bênção na casa de ninguém, você pode ter certeza disso. Não quer mesmo, mas há um Deus Todo-Poderoso que criou a família. A família não foi invenção do homem. O homem inventou carro, o homem inventou avião, o homem inventou a tecnologia, o HD. Mas a família foi criação de Deus. Então, nós queremos trazer a igreja nesse propósito. Toda a liderança, né? Tudo aquilo que nós fomos fazer no mês de maio, inclua sempre família. Em nome de Jesus. Porque a nossa família pertence ao Senhor. Amém? No próximo domingo nós teremos o culto ar livre às 16h45. Nós estaremos na igreja.
saindo, né, para o local que os irmãos da MNI estarão organizando às 16h45. E à noite, culto de missões. O curso de obreiros Liderança 2023 vai ter início no dia 21 de maio, domingo, às 10h20, que é após o culto devocional. Está conectado com a escola dominical, né? A superintendente encaixou, né? Vai fazer parte, né? O curso de liderança obreira vai fazer parte do projeto da escola dominical, né? Então vai ser no horário de escola dominical, e então vai ser bênção, e muitas pessoas ainda poderão participar. Ainda tem vaga, se não me engano, tem Aládio. Procure o irmão Aládio, que é o nosso secretário, e dê o seu nome para ele. Se não me engano, tem 2 vagas ainda. Tem 8 inscritos, tem 2 vagas, porque só vamos ter 10 alunos. Hoje nós temos a Renata fazendo aniversário e a Sandra Cavalcante fazendo aniversário. Que você possa dar um abraço, que você possa orar, que você possa abençoar os aniversariantes de hoje. Mais algum anúncio que a gente não tenha dado? Já deu os anúncios no meio do culto, né? No momento, né? Então, que o Senhor nos abençoe. Fique de pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê uma semana de oração, né? É terça-feira, ainda tem muita coisa para acontecer até o próximo domingo, mas que você possa ter experiência. Amanhã tem COI na rua 50, número 73A. Isso aí. Então, às 8 horas da noite, nós vamos estar ali. Você que é daquela região, se você for daqui e não tiver nenhum compromisso, pode ir também, né? A ideia da Casa de Oração Evangelística, que é uma célula da Igreja do Nazareno, é ter um momento de oração e um momento de palavra. A reunião é 1 hora de reunião, não passa disso, com esse objetivo, né? Oração e palavra. É 1 hora de reunião no lar. E o irmão Luiz e a irmã Ivone abriu o seu lar para esse início, né? Um laboratório, esse primeiro COI. E a ideia é que mais à frente a gente possa ter outros COIs, né? Espalhados por Vila Joaniza, em nome de Jesus. A ideia é essa, né? Nós estamos contando com o pastor Pai e o pastor Flávio para que a gente possa tocar esse projeto. Talvez no segundo semestre a gente tenha que ver melhor, né? Para que a gente possa aí fazer o COI avançar. E você pode abrir a sua casa para o COI, né? Nós vamos precisar de duas situações que vão precisar acontecer. Primeiro, os pastores são os coordenadores, mas a gente vai precisar de alguém que abra a casa para o COI, e a gente vai precisar de 2 pessoas que se responsabilizem, né? Que serão treinados para ser líderes do COI. Então, a galera aí que fez o curso de obreiro e que vai fazer são fortes candidatos para dirigir um COI, mas não é obrigado não, tá? Não se assuste. São fortes candidatos para dirigir um COI. E a gente tem certeza que Vila Joaniza será impactado pelo poder de Deus através da oração, do ensino da palavra, da ministração da palavra, através de cada casa de oração espalhada por Vila Joaniza. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? 2023 é o ano de recomeçar. É o ano que o Senhor está nos dando estratégia, direcionamento, e é debaixo de oração, é debaixo de jejum, mas também de muita pancada e paulada, porque Satanás não está satisfeito com nada, né? Então não pense que é fácil. Então vamos orar uns pelos outros, vamos jejuar uns pelos outros, para que o Senhor nos conduza e nós possamos ver o povo de Deus avançando em Vila Joaniza, que a igreja de Cristo possa avançar neste lugar. Amém? Em nome de Jesus, vou aproveitar a pastora Edinaci aqui. Vem cá, pastora. Vamos aproveitar. Não tem como, né? Minha mãezinha na fé. Sobe aqui, vem cá. Ela tá sempre bonita, né, irmão Domingo? Amém. Oremos. Querido Deus e Pai, nós te
amor de Cristo Jesus, as doces infinitas comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com cada um de vós, com os seus familiares, não só hoje, mas para todo sempre. Que a igreja que ama o Senhor Jesus e aguarda a sua vinda, possa dizer...